Me chamo Vilma, me formei em 2011 em gerenciamento de projetos. No início foi bem complicado, porque no mundo corporativo o gerenciamento de projetos às vezes era mal compreendido e era considerado como mais um modismo, perfumaria. Eu ouvi muitas críticas nesse início. Imagino que muitos como eu também ouviram. Esse caminho foi desbravado por muitos mestres, né? Como Mário Trentin. Hoje a gente vê Gino Trentin também falando muito sobre as ferramentas, pavimentaram esse caminho e deixaram um pouco mais conhecido o assunto e também auxiliaram enormemente ao gerente de projeto, colocando os conceitos de uma forma mais prática, possibilitando a aplicação. Eu continuei dentro do trabalho aplicando esses conceitos e essas ferramentas no início, gerenciando projetos, e nos últimos 5 anos eu me preocupei em passar conhecimento. Foram 5 anos dedicados a treinar líderes, desenvolver pessoas para gerenciar projetos. E como esse trabalho foi muito bom, agora eu tive essa iniciativa de vir aqui para falar com você. Se por acaso você se formou recentemente, fez um MBA ou uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, imagino que você enfrenta alguma dificuldade nesses primeiros passos. E até para conseguir a experiência para uma certificação, você vai precisar executar, aplicar esses conhecimentos. E eu sei que isso não tem sido muito simples. Então, eu venho trazer para vocês algumas ideias, além de conteúdos de gerenciamento de projetos. A gente vai falar sobre ferramentas, a gente vai falar sobre conceitos, sobre metodologias, técnicas, práticas, mas junto com esses conteúdos, a gente vai falar também sobre ideias que você pode observar, avaliar, se não seria possível você utilizar aí na sua empresa. Eu acredito que uma das maneiras que você pode iniciar é usando os processos internos dentro da organização para criar essa experiência. E falando em processo, as organizações de médio porte ou de grande porte, muitas vezes tem já implantado um escritório de processos, tem um sistema da qualidade que modela, desenha todos esses processos e monitora. Muitas vezes, em empresas menores, isso não é realizado. E eu queria também que essas empresas pudessem ter um início em gerenciamento, mesmo com poucos recursos. Então, uma empresa que não tem um sistema de qualidade, ele não tem um padrão definido de processo, como é que poderia atuar? Então, a ideia é, na sua empresa, você tem dentro das áreas funcionários que fizeram um MBA de gerenciamento de projetos, ou uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Se é o caso, você tem como iniciar essa jornada, tanto para criar uma melhor condição, uma melhor eficiência dentro da sua empresa, como para criar a condição do desenvolvimento de líderes dentro da sua empresa. Muitas vezes também as empresas se deparam com a falta de recursos, né? Ah, mas eu vou precisar de softwares. Então, hoje eu estou trazendo para vocês essa ideia. Como que eu, recém-formado, posso imediatamente gerenciar um projeto? Então, eu vou convidar você a ter a iniciativa, a procurar os seus pares e sair desta área onde você está e propor uma atuação diferente. Como é que eu faço isso? Quando você tiver essa ideia bem elaborada, você poderia usar uma ferramenta que a gente chama de pitch, que é uma ferramenta onde você organiza uma ideia, fazer já uma apresentação que possa ser considerada apropriada. E você poderia, então, levar para esses pares dentro dessa empresa uma ideia de disponibilizar para você algumas horas no seu dia a dia, você trabalhar
com um protótipo em uma determinada área, colocando todo o seu foco em processos internos. Então, eu vou tentar ser um pouco mais clara para vocês. Por exemplo, imagine que você não tem na sua empresa um desenho do fluxo de processos. Então, um projeto poderia ser mapear esses processos e encontrar no detalhe as atribuições que compõem esse processo. Esse seria um grande começo. Por que eu falo isso? Porque na minha experiência no mundo corporativo, eu percebi que muitas vezes um colaborador, ele é muito bom naquela atividade que ele faz, ela tornou-se mecânica, ele conhece muito bem no detalhe o que executa, mas ele não conhece o processo do início ao final dele, nem o objetivo muitas vezes. Então, mapear o fluxo de um processo, conhecer as atribuições no detalhe, pode ser um grande projeto para a sua empresa e uma grande oportunidade para você iniciar no seu desenvolvimento. Vilma, mas é só escolher uma área, oferecer esse serviço, desenhar um processo? Não, claro que não. Você não se formou em gerenciamento de projetos? Então, você vai usar todo o seu conhecimento para planejar isso. E como é que pode ser isso? Você poderia criar um protótipo a partir de uma área específica, considerar todos daquela área a sua equipe, fazer um planejamento junto com essas pessoas e assim você disseminaria o seu conhecimento e você teria a oportunidade de trabalhar com as informações de quem executa o trabalho e não uma informação documentada. Depois você documenta. Mas hoje as empresas têm dificuldade, por exemplo, quando entra um novo funcionário. Se você não tem essas atribuições definidas no detalhe, você vai levar um tempo para treinar essa pessoa. A não ser que você esteja numa organização de ponta. Eu estou falando em empresas que podem estar iniciando agora ou que tenham essa dificuldade. Essa eu vejo como uma grande oportunidade para desenvolver um líder. Você trabalhando com protótipo numa área, com uma equipe, você vai ter que se defrontar com os relacionamentos, você vai se desenvolver em relação à busca de engajamento, você vai se desenvolver na busca do contágio, você vai ter um papel de liderança e agregar um conhecimento a mais, que é o conhecimento da prática, aqueles conhecimentos que você trouxe da academia. Por isso que eu estou trazendo para vocês essa ideia, eu pretendo trazer outras. O benefício que você pode levar para o seu negócio, a eficiência do processo, por exemplo. Com esse protótipo, você tem condição de avaliar o que funcionou, o que não funcionou. Você pode ter mais visibilidade. Para fazer um projeto dessa natureza, você precisa despender, por exemplo, meio período semanal e essas pessoas dessa equipe poderiam ter que despender 2 horas semanais, por exemplo. Aí você vai avaliar, dependendo do tamanho da área e do tamanho dos processos que ela contém, o que seria mais adequado para poder propor isso, trabalhar com todos os parâmetros que você trouxe e que você sabe que são necessários. Você tem que planejar, você vai precisar criar uma estrutura analítica para esse projeto, você vai precisar trabalhar no início com um modelo tradicional, que tenha um início e um fim previsto. Você terá que estipular o tempo, né, em cima da avaliação que você fez, né, em cima das atividades que você definiu na sua EAP. Você terá que se reunir com essas pessoas, né? E hoje, como na maioria das empresas as pessoas estão trabalhando em home, né? Você pode fazer isso usando o Teams, você pode ter um auxílio no seu planejamento se você conhece o aplicativo Planner para controlar todas as tarefas. Isso
Você consegue com um pacote Office, a maioria das empresas tem isso. Você pode usar o Excel e depois você pode, se usar o Teams para fazer as reuniões, lá você poderá deixar todos os arquivos que você trabalhou, toda a documentação que você produziu e fica como um legado para as próximas etapas que você vier a conduzir. Então, hoje, essa é a ideia. Sinto que há uma dificuldade para aqueles que iniciam na carreira. A certificação exige essa experiência. Algumas certificações pedem até 3 anos de uma experiência prática. E é por isso que eu estou aqui. E por que não falar disso?